Olá, meus queridos irmãos e irmãs, Deus abençoe cada um de vocês. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas para mais esse encontro da Palavra de Deus. Hoje nós estamos aqui para ouvir e meditar essa palavra que cada dia, cada domingo, Deus vem falando no nosso coração, trazendo coisas magníficas, maravilhosas. Basta nós deixarmos que essa palavra entre não só no nosso ouvido, mas no nosso coração. Hoje a liturgia nos coloca o 24º domingo do tempo comum. E vamos ouvir então o que o Senhor Jesus quer nos falar neste domingo do Senhor. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar seu irmão? Quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Porque o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar as contas com seus empregados. Quando começou o acerto, levaram-lhe um que lhe devia uma enorme fortuna. Como o empregado não tivesse com que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher e os filhos e tudo o que possuía, para que pagasse a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e, prostrado, suplicava: Dai-me um prazo, e eu te pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e perdoou a dívida. Ao sair dali, aquele empregado encontrou um dos seus companheiros, que lhe devia apenas 100 moedas. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: Paga o que me deves. O companheiro, caindo aos seus pés, suplicava: Dai-me um prazo que eu te pagarei. Mas o empregado não quis saber disso. Saiu e mandou jogá-lo na prisão, até que pagasse o que devia. Vendo o que lhe havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes. Procuraram o patrão e lhe contaram tudo. Então, o patrão mandou-lhe chamá-lo e disse-lhe: Empregado perverso, eu te perdoei toda a tua dívida, porque tu me suplicastes. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? O patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores, até que pagasse toda a sua dívida. É assim que o meu Pai que estás nos céus fará convosco, se cada um não perdoar de coração ao seu irmão. Palavra da salvação, glórias a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, hoje a palavra de Deus nos fala sobre o perdão. E como é difícil falarmos de perdão no mundo atual, onde parece que ainda vivemos no Antigo Testamento, né? Dente por dente, olho por olho, dente por dente. Se me bateu, eu vou bater. Se falar mal, eu vou falar mal. Se me xingar, eu vou xingar. Como é difícil falar de perdão nesse mundo atual, que as pessoas sentem raiva, ódio das pessoas. Às vezes até por pequenas coisas. Mas o que ganhamos com isso? De termos esse coração tão duro? Na semana passada, falávamos sobre o teu irmão que pecar, fazer algo contra ti. Chame ele de canto, converse com ele. Se não resolver, chame 2, 3 fiéis para ajudar. Se não resolver, chame a igreja, o sacerdote. Veja que o perdão está por volta de tudo isso. Como o perdão está na nossa vida. Mas como é difícil perdoar, não é mesmo?
Como eu posso falar de perdão para aquela pessoa que me fez mal? Para aquela pessoa que tirou uma vida de uma pessoa que eu tanto amava? De uma pessoa que fez tantas coisas ruins a uma pessoa querida? Como pedir perdão para um pai, para uma mãe que bateu tanto em mim? Não me respeitou na minha juventude? Como pedir perdão para o meu irmão, minha irmã, que nunca me ajudou com as minhas coisas? Como pedir perdão para uma pessoa que mal me conhece e fala mal de mim para todo mundo? Meus queridos irmãos e irmãs, hoje Jesus nos mostra que Deus é misericordioso, que Deus é bondoso, compassivo, generoso, que Deus perdoa. Se Deus perdoa nós, que somos tão falhos, tão pecadores, porque eu não posso perdoar o meu irmão? Porque eu não consigo perdoar o próximo? Em algum momento da vida, nós iremos perdoar, nós seremos perdoados. Em algum momento, nós iremos pedir perdão. Se não aconteceu, ainda vai acontecer, porque somos falhos, somos pecadores. E se você não passou por isso ainda, como é duro quando nós ferimos uma pessoa, ferimos alguém, magoamos alguém, como é difícil, como é triste, como é duro. Talvez não para a pessoa que fez, mas para a pessoa que está sentindo. É triste. É difícil. E essa pessoa que sente, que foi atacada, que teve esse problema, ela perdoar, ela conseguir perdoar essa pessoa. Mas hoje é um ensinamento maravilhoso. E nós temos que lembrar que Deus é maravilhoso. Lembremos dos apóstolos. Judas e Pedro, 2 apóstolos de Cristo. Os 2 negaram Cristo. Os 2 pecaram contra Deus. Judas traiu Jesus. Pedro também traiu Jesus. Negou ele 3 vezes. A diferença é que Pedro, nesse seu intenso amor a Deus, pediu perdão. Sentiu a misericórdia de Deus na sua vida. E teve uma vida maravilhosa com Deus. A diferença é que Judas não sentiu a misericórdia de Deus, não soube pedir perdão a Deus. E aí ele sente culpa daquilo, fica sobrecarregado na sua vida e tira a sua vida. Porque não houve a misericórdia de Deus, ele não soube pedir perdão. Quantas pessoas, que cometem erros, vão ao sacerdote, confessam, recebem a misericórdia de Deus, é perdoado do seu pecado. Mas é passado tempo e mais tempo, a pessoa ainda vive com o seu pecado na sua mente e seu coração. Sentindo ainda que é pecador. É óbvio, nós somos pecadores. Mas entenda, Deus é misericordioso. A partir do momento que Jesus, através da figura do sacerdote, perdoa os pecados, é perdoado. Arranque isso do seu coração. Muitas pessoas hoje sofrem ainda consequências. Exemplo, talvez, simples, talvez de entendimento. Uma mulher que sofre um aborto. E ela passa isso ao sacerdote. O sacerdote perdoa os pecados ali na figura de Cristo. Mas ela vive se remoendo por dentro. Vive se martirizando.
E aí toda vez que vai se confessar, ela comenta a mesma coisa. Então mostra que ela não sentiu ainda o perdão, a misericórdia do Pai. E muitas pessoas sofrem por isso. Sofrem consequências. Assim como Judas tirou a sua vida porque não aguentava a perturbação na sua cabeça, no seu coração. Quantas pessoas hoje arrancam a vida porque não aguentam perturbações na sua vida? E muitas delas por conta de situações que aconteceram e ele não soube mais viver com isso pela falta da misericórdia do Pai. Não soube pedir a graça de Deus, pedir a sua misericórdia, o seu perdão. Uma coisa eu falo, meus queridos irmãos e irmãs. Eu sou falho. Nossa, eu sou muito pecador. Eu sou ser humano. E por estar aqui à frente, levando sempre a palavra de Deus, querendo mostrar o amor de Deus, eu peço perdão a Deus a todo momento. Eu vivo falando sozinho com Deus, me perdoa, Senhor. Me perdoe pelo meu pecado. Porque nós não somos nada. E Deus é maravilhoso. E Deus, na sua infinita misericórdia, nos perdoa. Tanto nos perdoa, que Pedro pergunta para Jesus, até quantas vezes devemos perdoar? Até 7 vezes? E Jesus fala, não digo 7, mas 70 vezes 7. O que Deus quer nos falar é que o perdão é infinito. Nós temos que perdoar. E perdoar não é somente dizer eu te perdoo, mas é do coração, tirar do coração. É claro que a pessoa que te fez mal, você não vai conseguir apagar isso da sua mente, porque é algo que está na nossa memória. Porque quem vivenciou de fato vai ficar na memória. Não vai ser algo igual um computador, né, que você deleta ali e some. Vai ficar na sua memória. A diferença é quando nós perdoamos em amor a Deus, na sua misericórdia, é que nós não vamos sofrer, não vamos ter esse sentimento de dor. Eu vou ver a pessoa, vou cumprimentar a pessoa, não vou ter mais aquele sentimento de raiva, de ódio, porque eu perdoei. Não quer dizer que eu não vou esquecer, né? Eu vou lembrar, mas sem aquele sentimento de amargura, de raiva. Quantas vezes a gente ouve pessoas dizendo, nossa, que ódio, está me matando, né? Me matando de raiva. E de fato, leva à morte. A raiva no coração, o ódio, a angústia leva à morte. E se não morrer aqui na terra, morre na eternidade, porque não existe amor. É morrer para a eternidade, viver no inferno. É na escuridão, nas trevas. Nós temos que tirar essas coisas do nosso coração. É difícil? Como é difícil falar de perdão? Como é difícil falar de pedir perdão? Essa semana eu falava com uma pessoa e disse que participava da igreja, disse que tem até tido muito respeito com as pessoas, mas que se a pessoa desrespeitar ele também vai desrespeitar, porque não é tonto. Porque a vida não é assim. Tenha que falar comigo desse jeito, porque se não falar assim, eu vou falar da mesma forma. O que eu ganho com isso? Será que é isso que Deus aqui está nos ensinando? Deus acaba de nos mostrar algo assim tão importante, tão maravilhoso na nossa vida. Porque Ele conta uma história que o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar as contas com seus empregados. E devia diz aqui a história, que ele devia uma fortuna. E algumas leituras, eu já tive a oportunidade de ler, que dizia que esse empregado devia, a fortuna era tão grande que era assim, 200 mil anos de salário. Então veja bem, a fortuna desse empregado a esse patrão, 200
1000 anos de trabalho, de salário, não se paga. O que Deus está querendo dizer? Que não se paga, né? O perdão é algo que não tem uma validade, né? Quantas vezes eu devo perdoar? Então, não justifica eu dizer que não sou mais perdoado por Deus porque eu fiz isso ou aquilo. Deus perdoa, Deus nos ama, somos filhos de Deus. Então esse empregado tinha mais de 200.000 anos de salário, de dívida. É algo irreparável, impagável, né? Não se paga. E ali esse empregado suplica então ao patrão. Pede, por favor, né? Pedindo a misericórdia do patrão, porque tem filhos e tal, mas que ele pagaria. E aí esse patrão, diante todo esse cenário, teve compaixão do empregado, né? E diz que ele soltou o empregado e perdoou a dívida. Simplesmente perdoou a dívida, porque ele suplicou o perdão. Olha o que Deus está dizendo. Perdoou. Significa que não existe tamanho do pecado que nós cometemos aqui na terra. Se nós nos ajoelharmos, prostrarmos diante ao Senhor e pedimos a sua misericórdia, mas de coração sincero, de amor verdadeiro, Deus vai nos perdoar. Mas veja bem, esse empregado que lhe devia mais de 200.000 anos de salário, tinha um companheiro que devia, sabe quanto para ele? 100 moedas. A palavra diz que era 100 moedas. Era 3 semanas de salário e não 200.000 anos de salário. E esse empregado começou a sufocar, pegou na garganta, querendo já matá-lo de raiva. E pediu para que ele pagasse essa dívida. E como essa pessoa que devia apenas 100 moedas, suplica a sua misericórdia. Suplica e fala a mesma coisa, que ele tem família, tem tudo, que ele pagaria a dívida, mas que ele desse um prazo para ele pagar. Ele não aceitou. Simplesmente ele não aceitou e pediu para que ele fosse levado à prisão. Os amigos ali, os companheiros dele, vendo aquela cena, ficaram indignados, ficaram tristes. A palavra diz que eles ficaram tristes. Imagine que situação. Eu acabei de ser perdoado por uma dívida impagável. Eu acabei de ser perdoado. No mesmo momento, eu saio, vejo um amigo, um companheiro, um fiel, um amigo, um irmão, que me deve 100 reais hoje, vai. Eu estava devendo aqui 1 milhão de reais. E eu fui perdoado nessa dívida. Agora uma pessoa que deve 100 reais, eu quase matei. Mandei jogar na prisão. Não tive compaixão. O que o patrão fez comigo, eu não soube fazer com essa pessoa. E aí essa história maravilhosa. Esses amigos então ficaram tristes vendo isso e avisaram o patrão tudo o que aconteceu. Pois aí o patrão então, esses amigos, que aqui hoje na história fala, são os anjos. Os anjos de Deus vivem, estão vendo ao nosso redor tudo o que nós fazemos. E deve ser muito triste mesmo, os anjos presenciando situações difíceis que nós fazemos ao próximo. E aí é levado então novamente esse empregado ao patrão. E o patrão mandou chamá-lo, empregado, e disse assim para ele: empregado perverso, eu te perdoei toda a tua dívida porque tu me suplicaste. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? O Senhor mostra que o reino dos céus é isso. Nós teremos o perdão eterno.
se nós realmente perdoarmos de coração. Nós temos que viver no perdão, porque nós pecamos, falhamos a todo momento. E como eu dizia, se ainda não aconteceu, vai acontecer. Então, meus queridos irmãos e irmãs, que possamos pedir a graça de Deus, a sua misericórdia. Clamemos mais a Deus, a sua misericórdia, o seu perdão. Coloque o amor no seu coração. Viva mais amor, viva mais bondade. Ame mais as pessoas. Se hoje você tem esse sentimento de que se fez isso comigo eu vou fazer também, tire isso. O mal não leva a nada. E com certeza você não será menos por pedir perdão, por dar o perdão. Mas se eu perdoar, vai continuar achando que eu sou tonto, vai continuar fazendo. Meus irmãos, deixa no amor do Pai. A nossa missão é perdoar. A nossa missão é amar o próximo, respeitar o próximo. Como é triste hoje nós vemos as pessoas que não respeitam as pessoas. O mundo vai se acabar? O mundo acaba. De que jeito? Assim. Acabando o respeito entre as pessoas. A falta de amor com as pessoas. A ignorância entre as pessoas. A raiva, o ódio, o rancor. Você sente esse mal na pessoa? Deus ensina aqui o quanto Deus é bondoso, o quanto Deus é compassivo, generoso na nossa vida. E nós somos falhos. Erramos o tempo todo. A todo momento, aliás. Quantas vezes estou falando de Deus e vem um sentimento ruim, algum pensamento horrível, e eu peço perdão a Deus, porque esse sentimento veio na minha cabeça. Por que motivo? Não sei. Mas imagine se eu deixo isso afetar e colocar isso para fora, uma raiva, um ódio. Reze. Se está sentindo mal, se está sentindo ainda essa raiva, reze mais. Mas ame o próximo. Respeite seus irmãos e irmãs. Porque é assim que meu Pai que estás no céu fará conosco. Se cada um não perdoar de coração o seu irmão. Não é fácil, mas imploremos a misericórdia do Pai. Acreditemos no seu amor. E pode ter certeza, meus irmãos, esse pecado hoje que nós cometemos, Deus vai nos perdoar. Se nós perdoarmos o que te feriu, o que me feriu. E se eu ferir alguém, me perdoa. Se hoje eu ferir algum de cada um de vocês por algum motivo e eu não percebi, me perdoe. Isso não é vergonhoso. Não é vergonha alguma pedir perdão. Nós falhamos. Pedimos perdão e não volte mais a errar. Não volte mais a pecar. Mas ame ao próximo, respeite. Seja mais amoroso. Ame a vida. Ame a Deus. Ouça a palavra de Deus. Mês da Bíblia. Será que nós estamos meditando a palavra? Estamos rezando mais? Lendo mais? Ouvindo com o coração? Medite isso. Esteja com Deus, pois Ele está com você o tempo todo. E depois da palavra de hoje, Deus nos perdoa. Peça perdão. Peça sempre a misericórdia do Pai. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Deus abençoe cada um de vocês, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E até a próxima, se Deus quiser.